Até que ponto o desrespeito religioso em pleno século XXI irá continuar? No ano que se comemora 109 anos da Assembleia de Deus, veja o que nos diz o pastor Marcos Granconato. Senta e lá vem a história. Graça e paz a todos vocês que estão chegando no meu canal, aqueles que ainda não me conhecem, sejam muito bem-vindos. Me chamo Fábio Xavier. Aos que já me conhecem, que Deus continue abençoando cada um de vocês. Bom, o que me traz aqui hoje é um assunto não tão agradável, né? Eu quero falar um pouco sobre o desrespeito religioso. Nós estamos no ano em que a Assembleia de Deus no Brasil comemora-se 109 anos. Né? E o que marcou essa semana, infelizmente, nós temos visto alguns desrespeitos por parte de alguns pastores que discordam da doutrina pentecostal. E nós temos aí a infeliz frase, né, do pastor Marcos Granconato, em que as suas redes sociais postou uma mensagem e fomos surpreendidos pela mensagem. E eu quero deixar a mensagem para que vocês possam ler junto comigo. Veja a mensagem do pastor. A mensagem é essa: 109 anos, fraudes, heresias, desvios, escândalos, regrinhas tolas, ignorância doutrinária, sermões vazios, brigas políticas, perseguições aos crentes sérios, divisões, cultos baderneiros, línguas falsas, profecias inventadas, curas mentirosas, ataques à ortodoxia, infiltração desonesta em igrejas sérias, pastores despreparados, superstições. Não há muito que comemorar. Traz aqui para mim. Veja, eu acredito, irmãos, que eu sou assembleiano há 22 anos, na cidade de Juazeiro, Bahia, certo? Conheci o Evangelho na Assembleia de Deus, tive uma transformação de vida através da Assembleia de Deus, a minha vida foi transformada, conheci o Senhor. Através da minha vida, familiares conheceram ao Senhor. Hoje eu tenho a grata felicidade de ser professor de teologia, né, do Seminário Teológico da Igreja Assembleia de Deus, a qual faço parte aqui na cidade de Juazeiro, certo? E se não fosse a dedicação de pastores sérios da Assembleia de Deus, quem sabe hoje eu não estaria vivo, porque foi através da entidade da Assembleia de Deus que eu pude ter um encontro com o Senhor Jesus. Quando eu vejo comentários como esse, de um pastor tão renomado, que é o Marcos Granconato, vi nas suas redes sociais com um discurso de ódio desse, e pior ainda, ele com um discurso desse, tentando manchar a história de uma entidade séria que tem prestado um papel, importantíssimo na história da construção da nossa nação. Ou seja, a Assembleia de Deus, ela faz parte, irmãos, dessa construção histórica do Brasil. É triste ver declarações como esta. É triste e eu não vejo, me perdoe, meu pastor Marcos, mas eu não vejo um padrão de cristão nisso. Eu tenho diversos amigos da Presbiterianas, tenho diversos amigos da Batista, da Congregacionais, pessoas sérias. Podemos discordar, sim, em alguns pontos teológicos, que acredito eu que isso é normal, porque algumas igrejas têm, sim, alguns pontos que conversam em si, outras não. Porém, o desrespeito a homens e a mulheres
que mesmo sem conhecer teologia, que mesmo às vezes sem ter entrado em um curso acadêmico como o senhor, pastor, porque o Senhor arrota teologia, arrota conhecimento, e o Senhor desrespeita homens e mulheres que deram a vida para que o Evangelho fosse conhecido. Ou seja, é uma falta de respeito aos nossos pastores que permearam este Brasil, levando a mensagem de Deus, alguns morrendo, sendo perseguidos, verdadeiros baluartes da fé. E quando o Senhor vem em público com uma nota dessa, acusando-nos, de forma injusta, acusando, nos agredindo e perguntando se há alguma coisa a ser comemorada nesses 109 anos. Pastor, há uma multidão de jovens que foram salvos, há uma multidão de pessoas que já dormem no Senhor, que não necessariamente precisou conhecer o que é uma soteriologia, eles não permearam o caminho da teologia, pessoas simples, pastor, pessoas simples que acreditaram na mensagem do Evangelho, pessoas simples que acreditaram na palavra salvífica de Cristo, que não precisaram passar por um banco de uma universidade para ter a sensibilidade de sentir Deus, pastor. Claro que nós vivemos numa época, pastor, em que a facilidade para capacitar obreiros, para capacitar teólogos, é uma facilidade grande, ou seja, nós temos totalmente uma dificuldade do que era antes. Pastor, o Senhor ainda estava trocando as fraldas quando os primeiros grandes homens começaram a construir, pastor, a história da Assembleia de Deus. Eu nem pensava em nascer. Pastor, se não fosse algum pastor da Assembleia de Deus para pregar o Evangelho para mim, nem vivo eu estaria, pastor. Respeite a história da Assembleia de Deus. Quando o Senhor traz comentários, pastor, como esses, fraudes, heresias, desvios, escândalos, regrinhas tolas, ignorância doutrinária, sermões vazios, brigas políticas, perseguições aos crentes sadios, divisões, cultos baderneiros, línguas falsas, profecias inventadas, curas mentirosas, ataque à ortodoxia, infiltração desonesta às igrejas sérias, pastores despreparados, superstições. Pastor, pelo amor de Deus, meu pastor, nós temos figuras importantes dentro da Assembleia de Deus, pastores. O Senhor desrespeita essas pessoas com esta fala. O Senhor desrespeita a identidade cultural de uma igreja, religiosa de uma igreja. É triste ver um pastor que dissemina ódio nas suas redes sociais. Tem alguma coisa errada, pastor? Ore. Existe alguma coisa fora do padrão, pastor? Ore. Agora o Senhor tenta nos equiparar ao movimento neopentecostal. Pastor, a Assembleia de Deus no Brasil, pastor, graças a Deus nós estamos crescendo e modificando. Nós temos bons teólogos, nós temos bons seminários. Agora o Senhor não quer equiparar-nos com a teologia da libertação, a teologia da prosperidade. Não queira trazer ou equiparar a Assembleia de Deus, a igreja, a entidade séria, pastor, com esse movimento neopentecostais, que aí sim essas curas, falsa profecia, pastores despreparados. Mas, pastor, quando o Senhor vem atacar a imagem de uma igreja como a Assembleia de Deus no Brasil, pastor, o Senhor está não atacando a entidade, o Senhor está atacando a mulheres e grandes homens de Deus que morreram, que entregaram a sua vida para que outras pessoas conhecessem a Jesus, pastor. Isso é um desrespeito, meu pastor. É uma pena, pastor Marcos Graconato, ter que ir na sua rede social e ouvir isso do Senhor. Que tristeza, que tristeza. Que tristeza um pastor não poder respeitar. E outra coisa, o Senhor não representa os presbiterianos sérios dessa nação. O Senhor não representa os presbiterianos, pastor, sério que tem nessa nação. Não, o Senhor não representa eles não, pastor. Isso é um discurso de ódio, um discurso de divisão, pastor. Que Deus tenha misericórdia da sua vida, pastor. Meus irmãos, a Assembleia de Deus é uma entidade que está aí, queira ou não, mas vamos seguir firmes, pregando o Evangelho,
e levando Jesus às pessoas. Que Deus abençoe a todos.